Vamos lá, uma rodada muito ruim pro Fluminense. Rodada que a gente perde normalmente é ruim, mas essa tinha potencial até pra ser boa. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Fluminense tá em queda livre no Campeonato Brasileiro, não acho que chega pra tanto não. Mas, de verdade, o cenário, ele... De uma semana, basicamente, né? Em 8 dias, a gente complicou muito um cenário que tinha tudo pra ser muito bom. Se inscreve no canal, deixa o like, vamos lá trocar aquela ideia, porque esse daqui é o resumão da rodada, tá? Aquele vídeo onde eu falo de todos os clubes do Brasil, de todos os jogos do Brasil, mas obviamente com a ótica do Fluminense. Vamos lá. Assisti muitos jogos nessa rodada, principalmente no sábado, né? O Fluminense jogou no domingo. E eu vou abrir com os jogos que interessam o Fluminense, tá? Dessa vez eu não vou em ordem ali sequencial. Curiosamente, até o primeiro vai ser, que é Vitória e São Paulo. O São Paulo perdeu mais uma, cara. O cenário do São Paulo, nesse momento, é muito ruim. O Roger Machado perdeu outra. Até ganhou no meio de semana do Boston River pela Sul-Americana, né, no Uruguai. Ganhou do Cruzeiro. Um Cruzeiro que ainda está num processo de análise do Arthur Jorge, de certa maneira. Num 4-1 na semana passada. Mas onde o Cruzeiro pressionou muito. O São Paulo não jogou tão bem assim. Falar isso num 4-1 é meio que uma doideira, né? Mas 2-0 pro Vitória. O Vitória oscilando bastante com o Jair Ventura. Só pra vocês terem noção, tá? Nos últimos 6 jogos do Vitória, vou desconsiderar a Copa do Nordeste, só considerando o Brasileirão. Eles venceram, perderam. Vitória, derrota, empate, vitória. Então, 3 jogos ali, né? Aliás, nesses 6 jogos, se pegar as últimas 4 rodadas, o Vitória fez 7 pontos, por exemplo. Então, um número muito interessante. Está em 10º no Campeonato Brasileiro. 5 jogos em casa, 4 vitórias. Só o Flamengo foi lá e venceu. Os outros 4 que foram lá perderam no Barradão, por isso eles estão em 10º. 12 pontos foram conquistados em casa. Já o São Paulo, se você olha a tabela do Brasileirão após ali a rodada de número 7, talvez, joguei aqui uma rodada aleatória. Deixa eu ver aqui, rodada de número 7, pode ser. Rodada de número 8, tá? Vamos uma rodadazinha pra frente. Na rodada de número... Aliás, perdão, na rodada de número 6, eu fui falar uma rodada pra frente e botei uma rodada pra trás. Você joga a tabela na rodada de número 6, o São Paulo tinha 16 pontos, tá? A gente tá na rodada de número 11 e o São Paulo tem 20. São Paulo fez em 6 rodadas 16 pontos, fez em 5 rodadas 4 pontos. Isso diz muito sobre São Paulo. Passando pra outro jogo que tem a ver com a gente, que é o Flu-Fla, né? O Fluminense perdeu para a equipe do Flamengo. O cenário pro Fluminense, cara, ele é bem complicado, porque assim, o Fluminense não se enquadrava no grupo do São Paulo. Por exemplo, eu citei aqui a rodada de número 6, o Fluminense tinha 13 pontos. Então o Fluminense fez 13 pontos em 6 rodadas e depois em 5 rodadas fez 7 pontos. Há uma diferença? Mas não é a mesma coisa, né? Distância de pontos. Mas é sintomático que a gente, há 2 rodadas atrás, quando acabou a rodada 9, a gente venceu o Corinthians, o Fluminense fosse vice-líder com 19 pontos, o Palmeiras tivesse 22. Se você compensar jogos atrasados, o Bahia tinha 17 empatado com o São Paulo em terceiro, o Bahia segue um jogo atrasado, e o Atlético Paranaense era o 5º com 19, com o Flamengo lá atrás em 6º com 14, um jogo a menos, mas com 14 pontos. 2 rodadas se passaram, o Fluminense tá com 20 pontos. Antes tinha, como eu falei, 19 e agora tem 20 pontos. Fez 1 ponto em 2 rodadas. Isso com um jogo com o seu mando, né, que era o clássico, e contra o Coritiba fora. E nesse mesmo período saiu da 2ª posição e foi pra 4ª posição, na verdade quase 5º, né? Ficou na 4ª posição porque tem mais gols pró que o Bahia, mas tem um jogo a menos. Viu o Atlético Paranaense diminuir a distância. Se você comparar ali, o Palmeiras aumentou a distância pro Fluminense. O Bahia diminuiu a distância para o Fluminense. O São Paulo diminuiu a distância para o Fluminense. O Atlético Paranaense diminuiu a distância para o Fluminense. O Flamengo ultrapassou o Fluminense, bem como o São Paulo também já tinha ultrapassado, né? O Coritiba diminuiu a distância para o Fluminense, 4 pontos, e antes eram 5 pontos. Exato, diminuiu a distância para o Fluminense. Talvez o único que não tenha diminuído ali da sequência inicial era o Vasco, que estava a 7 pontos, e nesse momento está a 7 pontos ainda. Mas você percebe como todo mundo ali que tá em volta, durante um bom tempo eu falei isso. Falei, cara, pouco importa a posição que você tá, se a tua pontuação tá acompanhando a galera de cima. Há uma semana atrás, antes do jogo contra o Coritiba, o Fluminense tinha mais pontos do que a galera do entorno tinha, do que agora.
todo mundo que está abaixo do Fluminense estava numa diferença maior e todo mundo que está acima do Fluminense estava acima por uma diferença menor ou estava abaixo e agora ultrapassou. E isso numa semana onde você tinha um confronto direto contra a equipe do Palmeiras, do Flamengo, e o Fluminense perdeu outro confronto direto, sua terceira derrota no Brasileirão. Foi o segundo confronto direto, pensando em título. Né? E eu falei por várias vezes que o Fluminense era o franco atirador. Desculpa, o franco atirador que vê o ladrão na sua frente, o principal ladrão, e não atira, tem dificuldade pra ser esse atirador. Né? Perdeu pro Palmeiras. Faz as contas, tá? Troca as vitórias de Palmeiras e Flamengo. O Fluminense conseguir vencer esses 2 jogos e tira outros 3 pontos do Fluminense. O Fluminense permaneceria com a mesma pontuação, tá? Perdeu pro Remo e perdeu pro, sei lá, pra alguém lá no início do campeonato. Pro Grêmio, que seja. O Flamengo teria 17, o Palmeiras teria 23. A diferença seria bem menor. Então, assim, é bem problemática essa semana. Uma partida muito ruim contra o Coritiba, é uma partida muito ruim. O Fluminense uma partida muito boa contra o Coritiba, mas que a gente acabou empatando, desperdiçou 2 pontos, poderiam estar compensando agora alguns problemas. Uma partida muito ruim contra o Flamengo que a gente mereceu perder mesmo. E detalhe, no meio da semana, o Fluminense é o único desse topo aí que vai se preocupar mais com o seu jogo. O Palmeiras, por exemplo, que empatou por 0-0 com o Corinthians na Neoquímica Arena, num jogo Corinthians do Fernando Diniz, né? Então você sabe que vai ter expulsão também, né? Acaba sendo uma coisa que acompanha o Diniz, né? Mas dessa vez ele nem teve culpa. O maluco balançou, né, as suas partes ali pro jogador do Palmeiras, foi expulso, o André, depois o Mateuzinho foi expulso no segundo tempo. O Palmeiras, num dos raros momentos que perdeu pontos, tá? Não fizeram um gol mesmo jogando com 1 a mais durante muito tempo e 2 a mais durante boa parte do segundo tempo. Eu tava narrando o Fluminense nesse momento, então não assisti o jogo diretamente, vi que teve muita treta, saída de campo e confusão. Yuri Alberto perdeu uma chance cara a cara que poderia ter matado o jogo pro Corinthians. Um dos raros momentos onde o Palmeiras vai perder pontos. Nessa semana, o Palmeiras empatou 2 vezes, na Libertadores e no Brasileirão. Ainda assim, aumentou sua diferença na liderança. Isso que é o bizarro. Pode ter até diminuído, porque o Flamengo tem 10 jogos, se ganhar aquele jogo atrasado, vai pra 23, por exemplo, a diferença antes era de 5, agora pode ser de 3, né? Mas o cenário é que o Palmeiras, numa semana onde pegou clássico, uma viagem longa pra cacete, e na rodada passada enfrentou a equipe do Bahia, o vice-líder, até o outro franco atirador fora de casa, o Palmeiras sai com um saldo positivo dessa semana. Vamos lá, ainda falando sobre a briga do título, depois eu comento os outros jogos da rodada. Não, preciso falar do Bahia, né? O Bahia virou contra o Mirassol fora de casa. O Bahia tá pontuando bem fora de casa, cara. É um jogo recheado ali de polêmicas de arbitragem, eu não vou entrar tanto nisso. O Mirassol abriu o placar. Parecia que ia emplacar no Brasileirão uma vitória, enfim, mais sequência. O Mirassol está na lanterna do Campeonato Brasileiro com 6 pontos. Só venceu uma de 10 até agora, e essa que tá faltando aí pra eles é o Flamengo fora, né? Perdão, é o Flamengo fora, a Chapecoense que é o Bahia fora. Parecia que ia dar bom pro Mirassol, mas o Bahia virou, porque tinha mais perna e mais qualidade. Mais qualidade, o Mirassol compensou em vários momentos, mais perna não. O Mirassol jogou no meio de semana um jogo de Libertadores com o Lanús e o Bahia ficou descansando. Eu falei aqui algumas vezes e mantenho essa frase. Se o Bahia assimilasse bem a eliminação da Libertadores, e assimilou bem a eliminação da Libertadores, teria um potencial gigantesco por ficar descansando por várias vezes, enquanto outros times iam ter que viajar ou jogar jogos decisivos no meio da semana. Isso aconteceu nessa. Esses 3 pontos, ou talvez 2, porque o empate daria, mas esses 2 pontos do Bahia contra o Mirassol estão muito na conta da eliminação da Libertadores. Gabriel, vamos torcer pra gente ser eliminado também. Não é maluquice desse ponto, evidentemente. Mas já que foi, aproveita. E o Bahia tá sabendo aproveitar. Bahia, nesse momento, tem a melhor campanha fora de casa, tá? Luciano Juba empatou de pênalti. E o gol da virada foi marcado pelo Sanabria num rebote. Num lance, inclusive, muito parecido com o que o Fluminense acabou tendo quando jogou contra o Mirassol lá no ano passado, né? Uma falta no início do lance, só que dessa vez o VAR não chamou para poder anular o gol do Bahia. Teve questão de pênalti também pro Bahia, do Everton Ribeiro, que foi muito pênalti em cima dele. O Bahia tem a melhor campanha fora de casa, cara. E ano passado era justamente o inverso, né? Era uma das piores campanhas fora de casa, se garantia muito na Fonte Nova. 5 jogos, 4 vitórias fora de casa. Você vê que a campanha do Bahia e do Vitória, dentro e fora de casa, são iguais, mas invertidas, né? Pensando no Campeonato Brasileiro, tá? Próxima rodada vai ser interessante, porque vai colocar frente a frente. O primeiro colocado, o Palmeiras, enfrenta o sexto, que é o Atlético Paranaense, que eu vou falar já já, que venceu também. O segundo colocado, que é o Flamengo, enfrenta o quinto, que é o Bahia.
E Fluminense e São Paulo, terceiro e quarto colocado, vão enfrentar times que estão num cenário ruim, ou pelo menos um cenário mais de parte baixa da tabela, fora de casa. O Vasco e São Januário para o São Paulo, o Santos na Vila Belmiro para o Fluminense. Lembrando que o São Paulo vai ter jogo de Copa do Brasil depois e antes tem jogo em casa pela Copa Sul-Americana. Então, né, tem pelo menos uma tranquilidade maior em relação ao Fluminense, que precisa vencer o Rivadavia. Eu falei do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, nesse domingo pela manhã, na volta dos jogos 11 da manhã, venceu a equipe da Chapecoense. Confesso que não vi o jogo, estava indo para o Maracanã. Viveiros e Mendonça, 2 gols mais uma vez. Vitória daquelas obrigatórias. Chape em casa você tem que vencer. Tá no G5 e vai incomodar quem der mole. O Atlético Paranaense, para mim, é o franco atirador dos francos atiradores, né? Se o Fluminense e o Bahia derem mole, até o São Paulo pode, de repente, né, tendo mais uma longevidade melhor, a gente pode botar nessa conta também. Se derem mole, perdem essa vaga no G5, tá? Com Flamengo e Palmeiras. Você vê que já chegou, né? Chegou aquele momento onde o Flamengo e o Palmeiras se encontram na liderança e vice-liderança. Sobre os outros jogos, vamos falar aqui de Vasco e Remo, né? Remo e Vasco, eu vi esse jogo, por isso não estava vendo Vitória e São Paulo. Terceiro jogo do Vasco cedendo no final, fica esse detalhe aí dos últimos 4 jogos, empatou 0x0 com o Barraca Central na Sula, com o time reserva, mas depois daquela lua de mel com o Renato Gaúcho, veio o dia a dia, né? O Coritiba empatou no final com o Vasco no último minuto, o Botafogo virou do meio pro final também no segundo tempo em São Januário contra o Vasco do Renato Gaúcho, e o Remo empatou no final, o Vasco tinha aberto o placar. Não era um ótimo jogo, corria riscos, o Remo chegou a ter chances, apesar de um jogo não tão bom assim, no primeiro tempo. Mas, enfim, pontos entregues que fazem falta se for pensar num Vasco brigando na parte de cima da tabela. Como eu penso mais num Vasco brigando na parte de baixo da tabela, fica aquele detalhe. O Remo jogando em casa só perdeu um jogo. Foi pra gente. De resto, os outros 5 em casa, ele pelo menos empatou, chegou a ganhar um. Então, enfim, pelo menos, nesse caso, o Remo que tá na 18ª posição, né, o Vasco fez o que quase todo mundo tá fazendo quando vai pra lá. Santos e Atlético Mineiro. Esse jogo eu não vi nada, tá? Só vi o gol, vi o gol anulado também do Santos. Um gol num contra-ataque fulminante, né? Moisés fez o gol do Santos com o Neymar. Santos vence Atlético Mineiro. Vitórias importantes pra quem não quer cair, tá? Faz 3 pontos em casa, 13 pontos, aquele joguinho que ninguém tá olhando e vai empurrando. Remo, Chapecoense e Mirassol, que não conseguem fazer essas vitórias importantes pra quem não quer cair, mais pra parte de baixo. E o Atlético Mineiro é isso aí, né? É o meiota do campeonato mesmo. Eu não vi esse jogo, que eu tava vendo o Grenal. Internacional 0, Grêmio 0. E é isso que eu tenho pra falar. O pior jogo do Campeonato Brasileiro que eu vi até agora, tá? E eu vi alguns jogos, eu vi bastante. Assim, anti-futebol, nem confusão, pelo menos no Grenal teve. 0x0 que, sei lá também, tá? Os 2 com 13 pontos, os 2 na parte de baixo, enfim. O Inter perdeu um jogo em casa, né? Vamos lá, no domingo, faltou falar de Botafogo e Coritiba, 2x2. Esse jogo foi no pré-jogo do Fluminense, então eu consegui ver alguma coisa. Coritiba tem 11 dos 15 pontos fora de casa, tá? Coritiba está na 7ª posição e só não está mais feliz porque o Atlético Paranaense é que está na frente dele. Grande campanha do Coritiba, principalmente fora de casa até agora, impressionante, está invicto. Agora o Botafogo foi buscar outra virada, tomou 1x0. Né? Danilo errou e entregou um gol que o Josué deu pro Breno Lopes, mas foi buscar uma virada. O próprio Danilo fez um golaço. O Botafogo é muito baseado no Danilo, né? Arthur Cabral, depois de perder 2, 3 chances, virou o jogo. Só que o Botafogo é um time dá muito espaço. E aí quando você dá muito espaço, uma tropeçada igual o Vijalba deu, faz o Lavega, fazendo gol. Cara a cara, meter gol. 2x2, o Botafogo perde 2 pontos em casa, eu tenho falado. O Botafogo tem que fazer 70 pontos, que vai perder uns 30 aí de transferban. Loucura, tá? Quando você olha aí as demonstrações financeiras do Botafogo, assim, vai perder pontos. A chance do Botafogo não ser rebaixado por perda de ponto, por transferban é mínima. Se não for nesse ano, vai ser no ano que vem. Assim, é loucura a quantidade de dívida que tem o Botafogo. Mas tá em 11º, né? Ainda não deu tempo, os jogadores já podem pedir rescisão, mas obviamente ninguém pede porque todas as janelas são fechadas. Enfim, tá lá. Um treinador, 11 pontos, 11ª colocação, 13 pontos. Botafogo que na próxima rodada vai visitar a Chape na Arena Condá. E assim, desculpa, se não quer ser rebaixado, tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar lá. E o outro que faltou comentar foi Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino 2. Não vi esse jogo porque estava narrando o Fluminense. Deixa eu ver aqui até as informações básicas que eu não fiz a minha anotação.
Christian e Vídea Real, Andrés Hurtado. Como é que foi a sequência do jogo aqui? Esse aqui eu vou fazendo o modelo antigo, né? Aquele que eu ia vendo. O Christian... Eita, apertei aqui. O Christian fez o gol no segundo tempo, né? O Botafogo Cruzeiro. Será que esteve perdendo? Saiu atrás com 5 minutos. Depois virou o jogo. O Arthur Jorge estava com muita moral lá, né? Hurtado abriu o placar. E Neiser e Christian viraram. Neiser, Vídea Real. Aí Arthur Jorge venceu o jogo. Esse eu não vi muito, então não vou falar nada aqui diretamente sobre o jogo, tá? 2-1 pro Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro ainda não saiu do Z4. O trabalho anterior do Tite prejudicou muito, né? Os números do Arthur Jorge nem são tão ruins, à exceção da goleada do São Paulo. Acho que tá um pouco na métrica. Sobre o Red Bull, freou um pouquinho a empolgação deles, igual a do Atlético Mineiro. Esse meio de tabela. Enfim, cara, é basicamente isso. Fiz uma análise da parte alta da tabela. O Fluminense vai precisar ganhar o Santos semana que vem se quiser continuar falando de Campeonato Brasileiro e de vitória e etc. Vai ter que ganhar o Santos, assim, na Vila. A realidade é essa. E no meio de semana tem o Independente Rivadavia. Foco total agora na Libertadores, que se tropeçar nos argentinos no meio da semana, nossa classificação fica realmente ameaçada, tá? Se inscreve, deixa o like, tamo junto. Até a próxima. Esse foi o resumão da rodada KTO. Valeu.